O brasileiro, ele imagina que o Brasil é um país aberto para o mundo. E não é. Efetivamente não é. Bom, boa noite a todos. O Canal 1 Brasil, então, em parceria com o IBMEC São Paulo e com a FEComércio São Paulo, realiza mais uma importante conversa agora sobre o tema O Brasil e o Mundo, Desafios nas Relações Internacionais. E hoje, com a participação de dois especialistas no painel, o professor Tanguy Bagdadi, que é professor de Política Internacional e coordenador pedagógico do CLIO, e também o professor Jorge Niaradi, coordenador de Relações Internacionais do IBMEC São Paulo. Nós vamos começar, portanto, esse debate a partir, gostaria de propor, uma pergunta, ponto de partida. Qual deve ser a inserção do Brasil no cenário do século XXI? Qual papel cabe, qual é a vocação do nosso país para que a gente possa ter um papel mais relevante no cenário internacional e que ele nos beneficie do ponto de vista da agenda doméstica? Tanguy, por favor. Primeiro, boa noite. Queria agradecer o convite, agradecer ao Jaime, ao professor Jorge, ao Brasil, ao IBMEC, para promover esse evento, que é um evento tão importante para fazer discussões tão fundamentais para o nosso mundo atual. Mas, Jaime, respondendo a sua pergunta, qual deve ser a agenda do Brasil, talvez eu não saiba qual é a agenda, mas eu sei qual não deve ser a agenda. A agenda do Brasil não deve ser uma agenda restritiva. O Brasil não é um país que tem, como a gente costuma dizer, excedente de poder. O Brasil não é um país que tem um grande exército. O Brasil não é um país que faz muito comércio. Aliás, esse é um assunto que certamente vai ser muito abordado aqui. Me parece bastante natural que seja. Então, me preocupa muito quando a gente enxerga o Brasil falando sobre um ou outro, poucos assuntos. O ideal é que o Brasil consiga falar sobre diversos assuntos, que o Brasil consiga falar sobre comércio, que o Brasil consiga falar sobre integração regional, que o Brasil consiga falar sobre reforma das organizações internacionais, reforma da ONU, reforma do FMI, que o Brasil consiga se articular com países emergentes, como os BRICS, e que isso não impeça o Brasil de se aproximar de países centrais, como Estados Unidos e Europa. O papel do Brasil tem que ser conseguir falar sobre temas absolutamente contemporâneos, como meio ambiente e direitos humanos. E a força do Brasil no cenário internacional, ela só vem quando a gente consegue se inserir em diversos desses temas que são considerados, como a gente costuma chamar, de soft power, ou temas de baixa política. O Brasil dificilmente vai ser um país que vai se inserir nas relações internacionais como os Estados Unidos ou a China, mas a força brasileira, a agenda brasileira tem que ser uma agenda de multiplicidade. Quanto mais temas a gente conseguir abordar, mais a gente vai se colocar como uma potência periférica, uma potência emergente, e essa certamente é a força brasileira. Jorge, qual a sua visão sobre o papel que cabe ao Brasil no cenário internacional, a nossa vocação? Vocação, eu espero que não continue a ser de um país que simplesmente tenha matéria-prima para os demais. Então, esse é o aspecto comercial, esse aspecto de posicionamento do Brasil no comércio internacional. Eu, sim, esperaria muito mais do nosso país, como o Tanguy falou agora há pouco, que tenha uma diversidade de temas, que tenha um leque de possibilidades, de tal maneira não só influenciar regionalmente, como, talvez, até numa expectativa alta, grande, também globalmente. Agora, o desafio está aí. O desafio está como transformar, como conseguir impulsionar outros setores que não sejam exclusivamente aqueles do agronegócio, que vai bem, embora tenha seus nós, como o doutor Medrano comentou agora há pouco, existe um custo do Brasil que todos nós conhecemos, sabemos muito bem, problema de logística gravíssimo, que até mesmo causa algumas amarras a esse lado que prospera no nosso país. Portanto, diversidade, leques de oportunidade, uma expectativa que, tenho certeza, como todo brasileiro quer, que, sim, nós tenhamos algum tipo de protagonismo. Protagonismo de ponta, de excelência, um protagonismo único, como alguns países têm, eu não vejo. Agora, protagonismo em alguns setores que o Brasil tem, sim, seus talentos, eu acho que isso, sim, a gente pode ter essa expectativa. Indo além,
Em resumo, indo além da parte da matéria-prima, do agronegócio e dos bens, né, que sirvam como base para a indústria dos outros países. Se nós tivéssemos uma indústria que, de fato, ela garantisse essa inserção no mercado internacional, esse seria o ideal. Interessante. Eu queria também, mais uma questão de partida aqui para vocês dois, com uma confissão e um agradecimento. A confissão é de como cidadão brasileiro está muito decepcionado com o tempo que, tradicionalmente, a nossa sociedade dedica à discussão dos temas internacionais. E o agradecimento é às entidades envolvidas no evento de dar visibilidade para o tema, de trazer essa questão tão relevante para o Brasil, e, em particular, no momento internacional. Por que nós, brasileiros, tanto do ponto de vista da sociedade civil como do governo, damos a temas internacionais, a meu ver, uma relevância menor do que eles merecem? Jaime, eu vou concordar em parte com você. Eu concordo que... Ótimo, melhor ainda. Eu concordo que, nesse momento, a gente fala muito pouco sobre política externa, sobre assuntos internacionais de uma forma geral, e eu acho que existe uma tendência a aumentar um pouco, mas me parece que isso é um pouco reflexo do momento pelo qual o Brasil está passando. Se a gente for olhar para a história do Brasil, a gente vai perceber que há determinados momentos na história do Brasil em que as próprias pessoas falam mais sobre política externa, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, falava-se muito, óbvio, né? Estava tendo uma guerra mundial, então era um assunto que naturalmente tinha que ser muito comentado, mas a gente tinha um governo que estava se inserindo muito no cenário internacional, um governo que estava barganhando com a Alemanha, estava barganhando com os Estados Unidos, estava conseguindo uma certa base de industrialização a partir de elementos externos. A mesma coisa acontece quando a gente fala, por exemplo, sobre o governo do Geisel. Mais uma vez, né, tirando aí toda a carga negativa que nós temos do fato de ser uma ditadura militar, e, aliás, facilitado por ser uma ditadura militar, a gente tinha uma política externa muito ativa. Então, era comum que se falasse aqui no Brasil também sobre assuntos de política externa. Né? Um assunto que, aliás, até o próprio Chico Buarque, né, chegou a brincar com isso, é o pragmatismo responsável ecumênico. Né? Ele tinha um pseudônimo, né, que era o Julinho da Adelaide, que compôs algumas músicas, aliás, algumas músicas famosas do Chico Buarque foram compostas por Julinho da Adelaide, e deu uma entrevista uma vez, por telefone, dizendo que o posicionamento político dele era pragmático e ecumênico. É um assunto de política externa, era política externa pragmática e ecumênica do governo Geisel. A sociedade brasileira falava sobre isso. E um outro momento que me parece bastante sintomático foi o final do governo FHC e o governo Lula. Era um momento também no qual o Brasil tinha um protagonismo bastante grande. Quando a gente pensa no governo do Temer, dá até desânimo, né? Falar sobre política externa. Por que as pessoas não falam? Porque ninguém quer ficar deprimido quando a gente fala sobre política externa. Não há um projeto de política externa hoje. Mas tenho certeza de que se o Brasil começar a ter um engajamento maior em temas internacionais, fatalmente esse debate vai voltar a acontecer. E, só para finalizar, quando a gente pensa no momento atual, com o acesso que nós temos, por meio da internet, por meio de mais debate, né, por meio de iniciativas como essa aqui, um acesso maior ao que acontece internacionalmente, eu acho que fatalmente isso fomenta uma discussão acerca de temas internacionais, sobretudo porque nós somos muito impactados diretamente por questões internacionais hoje, e eu acho que a percepção hoje é maior do que nós tínhamos há algum tempo atrás. Eu tendo a concordar com essa observação que você fez ao final, de que estamos ficando mais sensíveis, mas, Jorge, ainda como uma espécie quase de provocação, não sei a sua opinião sobre o tema, se é alinhada com a do Tanguy, mas veja, a China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. No ano passado, se você pegar o ranking de investimentos no Brasil no tema de M&A, né, de Mergers and Acquisitions, os chineses lideraram esse ranking. Existe, usando China como exemplo, um nível satisfatório de debate de conhecimento sobre China na sociedade brasileira? Só para pegar um exemplo. Eu concordo em parte com o que Tanguy disse, e também em parte com você. Talvez, então, não concorde com nenhum dos dois ao final. Mas por quê? O que eu vejo na sociedade brasileira? Um desconhecimento sobre matéria internacional, desconhecimento prático sobre matéria internacional. Porque o brasileiro, ele imagina que o Brasil é um país aberto para o mundo. E não é. Efetivamente não é. Ao contrário, a China, embora tenha um regime político bem característico, ela sim está aberta para o mundo, com o exemplo que você acabou de trazer. Ou seja, ela vai aos outros países, investe, adquire empresas, enfim, ela cria um sistema
produtivo local naquele outro país em benefício próprio. O Brasil não tem essa condição, não tem feito isso. Portanto, matéria internacional é de desconhecimento, sim, do brasileiro, sem dúvida alguma, porque ele não consegue antever o que acontece partindo do seguinte pressuposto: não, nosso país já é aberto para o mundo. Portanto, confirma-se esse tipo de engano ou engodo, né, sobre a matéria internacional. Portanto, Brasil se equiparar à China, conseguir esse resultado que você apontou agora há pouco, dependeria muito, não só de uma política, de uma agenda internacional, Tanguy mencionou isso brilhantemente agora há pouco, dependeria também de uma plena consciência do que significa ir ao universo internacional. Agora, cerca de um mês atrás, na FEComércio São Paulo, foi realizado um evento com empresas brasileiras que se internacionalizaram. E dependeu do quê? Dependeu da iniciativa, da força daquele empresário, da sua antevisão. Por quê? Falta uma política pública para tanto. Aliás, Jorge, seguindo isso, por que nós não temos, então, uma agenda de Estado de política externa? Nós temos agendas de governo. Por que nós não conseguimos criar um consenso na sociedade brasileira para que a gente tenha alguns vetores básicos de política externa que, inclusive, possam sobreviver a alternâncias ideológicas e partidárias no poder? E uma frase, porque eu entendo o Brasil como um país fechado. Tanguy, nesse aspecto, por que nós não temos uma agenda ou uma política externa de Estado e sim de governos? Mais uma vez eu vou discordar parcialmente de vocês dois. Eu acredito que tenha algumas bases da política externa que sejam, sim, mantidas. Para isso, eu acho importante que a gente olhe para outros países. Né? Primeira coisa, né? Por que o brasileiro médio não se interessa, ou não entende tanto a posição do país no cenário internacional? Eu tenho minhas dúvidas se o americano médio compreende. Eu tenho minhas dúvidas se o chinês médio compreende ou se o europeu médio compreende a posição dos seus estados no cenário internacional. Então, nesse sentido, talvez o brasileiro, de uma forma geral, tenha uma deficiência de compreensão, mas isso não é algo que se destaque em meio a tantos outros países. E por que o Brasil não tem uma política de Estado e sim de governo quando a gente fala sobre política externa? Se a gente for observar a passagem dos governos, a gente vai perceber que existem algumas bases de política externa que são sempre mantidas. Né? Então, a ênfase ao multilateralismo, a uma certa diversificação de parcerias, uma busca por uma diversificação de parcerias, naturalmente com alternâncias de governo para governo, que, mais uma vez, eu reitero, essa alternância ela também acontece em outros governos. Né? Se a gente for pegar os governos americanos, né, os últimos, a gente vai pegar George W. Bush, Barack Obama e Donald Trump. Eu não consigo imaginar diferenças tão grandes assim, inclusive em governos brasileiros. Mesmo se a gente for pegar uma alternância de poder entre presidentes brasileiros, um do PSDB e um do PT, por exemplo, né, no caso de Fernando Henrique Cardoso e presidente Lula, existem uma manutenção de determinadas bases. E me parece relativamente natural que, de governo para governo, nós tenhamos algum tipo de oscilação com relação à forma pela qual nós aplicamos a política externa. Mais uma vez, eu reitero que talvez o momento estranho seja o atual. Quando a gente fala sobre o governo Temer, é um governo que tem uma volúpia menor em fazer política externa, portanto, a gente não consegue nem perceber quais são as suas prioridades externas. Mas, na tua opinião, a elite política e a elite empresarial brasileira tem o interesse e o conhecimento desejado sobre os temas de política externa? Não, acredito que não tem, infelizmente. Quando a gente fala, por exemplo, sobre partidos políticos, né, pouquíssimos deles têm uma consciência clara acerca de objetivos de política externa, infelizmente. E mesmo quando nós falamos sobre setores empresariais, né, o professor Niarad falou sobre o fato do Brasil ser um país muito fechado, isso não decorre apenas do governo, né, isso depende também de determinados setores empresariais que, em determinados casos, inclusive, têm um certo interesse na manutenção de algum tipo de protecionismo. Né? Então, passa também por uma mudança do foco político brasileiro e me parece que é algo mais holístico, tanto o governo, quanto empresários, quanto a sociedade de uma forma geral, mas nesse ponto aqui concordando integralmente. Né? O Brasil é um país ainda muito fechado, talvez em mentalidade, talvez economicamente, mas que necessita de uma abertura maior. Estamos em tempo de campanha eleitoral. O tema política externa, qual será a relevância no debate até as eleições de outubro? Para ganhar voto? Também. Bom, eu começo, então, para ganhar voto. 0. Nulo. Porque o candidato que trouxer na sua plataforma para ganhar voto o assunto política externa, ele vai apresentá-lo de maneira superficial, absolutamente superficial. Não vai entrar em detalhes. E até mesmo acho que não entra em detalhes porque ele desconhece
o que falar, ele não sabe o que falar sobre política externa. E quando elaborados os planos de política externa dos candidatos, uma resposta pragmática, ela sempre peca pela superficialidade. Ou seja, eleições, assunto, política externa, as plataformas dos candidatos vão se resumir a temas, temos que agir de tal maneira no Mercosul, temos que agir de tal maneira para a cadeira da ONU, temos que agir de tal maneira para a questão dos refugiados, mas na superficialidade. Eu não tenho otimismo sobre isso. Tanguy, eu sei que os acadêmicos não gostam muito dessas nossas características esquemáticas jornalísticas, mas você vai me permitir trazer aqui um pouco do esquema jornalístico. Nas eleições, vamos separar em 3 grandes campos: direita, centro e esquerda. No que se diferenciam as propostas de cada um desses campos do ponto de vista da política externa? O que esperar? E não estou nem nomeando candidatos aqui para a gente não entrar num debate em cima de candidatos, mas em cima de campos políticos e as suas visões de mundo. Quando a gente fala sobre política externa, colocar direita, esquerda e centro é sempre muito complicado, porque nem sempre as coisas fecham, né? Talvez, se a gente fizer isso, a gente vai chegar à conclusão de que o governo Médici era um governo de esquerda, né? Porque ele acaba tendo determinadas políticas que não foram tão diferentes assim, em política externa, do que fizeram governos de esquerda no Brasil nos últimos 20 anos. Né? Mas, pensando nos campos atuais políticos, né? Tentando entrar nesse modo esquemático jornalista que você mencionou, entre direita, esquerda e centro para as eleições atuais, eu diria que a atual proposta da direita brasileira é uma proposta liberal. É uma proposta que busca a abertura. Veja bem, não estou dizendo que a direita necessariamente é liberal, mas quando a gente fala sobre política externa, normalmente existe uma certa busca por medidas liberais. Então, normalmente, candidatos mais à direita vão advogar por uma aproximação maior aos Estados Unidos, uma aproximação maior a grandes atores do comércio internacional, a uma abertura, a assinatura de acordos comerciais, e essa tende a ser a tônica da direita brasileira quando a gente fala sobre política externa. A esquerda, ela tende a se aproximar mais de uma visão que a gente costuma chamar de globalista, né? Então, a consideração de que países como Estados Unidos, blocos como a União Europeia, como o Japão, são atores importantes, mas não são os únicos. Então, que nós deveríamos nos aproximar de outros parceiros da América Latina, estados africanos, estados do leste europeu, mais estados asiáticos. Então, que dessa maneira, diversificando as nossas parcerias, nós teríamos necessariamente um resultado melhor. Fica bastante claro quando a gente olha para o governo Fernando Henrique Cardoso, né, que buscou uma aproximação tanto aos Estados Unidos quanto à Europa e menos a países africanos, né, a países mais pobres, e o governo Lula, que aproveitou o legado deixado pelo Fernando Henrique Cardoso para diversificar as relações. Agora, a posição da esquerda ela acaba implicando também numa aproximação a governos complicados, né? Então, quando a gente pensa na esquerda, por exemplo, se aproximando da Venezuela, se aproximando de governos como o cubano, e isso abre a esquerda a críticas. Então, isso tudo entra no debate político necessariamente. Jorge, quais deveriam ser os 3 pontos prioritários de um novo governo na política externa, levando-se em consideração a situação do Brasil, a necessidade de recuperação econômica, combate à corrupção? De que forma a agenda externa pode contribuir com esses 2 vetores tão importantes na agenda doméstica? Primeiro ponto, em sentido bem pragmático, é a adoção do Brasil por tratados, acordos internacionais que favoreçam mecanismos do comércio internacional. Mas sentido pragmático significa isso. Não é simplesmente vender mais produtos lá fora, porque talvez nem tenhamos o que vender lá fora, mas sim adotar acordos internacionais que criem uma interface jurídica, de leitura jurídica que facilite aquele que queira vender aqui no Brasil, que seja o produtor, seja o exportador brasileiro, para colocar qualquer que seja seu produto lá fora. Por exemplo, eu vou contextualizar. Olha, levou-se praticamente, se não mais do que 40 anos, para que o Brasil adotasse uma convenção sobre comércio internacional. Isso é um absurdo. Isso causa exatamente essa insegurança no seu parceiro internacional, mesmo caso o Brasil tenha um excelente produto a ser vendido. Portanto, primeiro aspecto, celebração de acordos que facilitem essa interface no plano jurídico para a matéria comercial. Segundo ponto, o que o Brasil pretende, afinal de contas, se posicionar dentro da ONU? Porque esse tema continua, ele existe, é recorrente e não vamos esquecer desse tema. Tá? Tão cedo, nunca vai se deixar de se dizer qual a posição que o Brasil quer
ocupar no Conselho de Segurança da ONU. Isso persegue. E eu antevejo que, para o próximo governo, numa plataforma, talvez, seja mencionado. Agora, a finalidade para tanto, porque, afinal de contas, continua à sombra da Segunda Guerra Mundial, mais de 70 anos, nessa configuração, eu acho que é insustentável mesmo para a organização internacional. Existe uma nova organização internacional. E aí, o terceiro, aproveitando o seu pragmatismo como jornalista, aqui, mais os 3 pontos. O terceiro é uma nova referência, uma nova matriz sobre o que significa riqueza. Esse é extremamente ambicioso, porque se a gente pensar riqueza simplesmente com o PIB, será que não está na hora do Brasil mostrar que tem uma riqueza que há muito tempo e que seria uma política interna garantir os recursos naturais, reservas naturais como uma referência, um paradigma de uma nova riqueza para essa nova maneira de se pensar a economia mundial? Ou seja, não é o PIB, não é quanto, se o PIB dá $1.000, $2.000 ou $100.000 por ano, o PIB per capita, não é isso, mas quanto de riqueza natural que esse país tem que assegura a sua prosperidade. Um novo paradigma, para tanto. E como é que se poderia implementar esse novo paradigma? Mediante uma negociação que sejamos também muito pragmáticos para que essa referência, ela, de fato, ela seja assimilada, seja encampada por parceiros ou por estados que entendam que a referência não é só mais o quilo que é produzido, a riqueza produzida, mas a riqueza que se tem como inata. A Europa já tem visto isso. Governos da Alemanha, do Reino Unido, já têm mudado, têm pelo menos se posicionado para que essa referência, nova referência de riqueza, ela passe a ser adotada como um critério. Por que negociar com aquele? Interessante. Espero que algum candidato assuma essa proposta, essa sugestão. Tanguy, eu gostaria também de ouvir a tua avaliação sobre como a política externa de um novo governo, independente das cores partidárias e ideológicas, pode contribuir para esses 2 temas tão caros hoje à sociedade brasileira: a recuperação da economia e o combate à corrupção. Eu vou começar de trás para frente, né, pelo combate à corrupção. Corrupção necessariamente é um tema que lida com credibilidade. Então, a primeira coisa que o Brasil precisa fazer para conseguir combater a corrupção, né, tendo elementos internacionais em vista, é a recuperação da credibilidade. O Brasil chegou a ter um momento muito bom quando a gente fala sobre credibilidade, que foi aquele período da reconstrução da economia a partir da década de 90, chegando ao auge mais uma vez ali, né, o Lula conseguiu pegar o legado do Fernando Henrique Cardoso e conseguiu conduzir essa credibilidade de forma muito clara. Então, aquele era um momento no qual a credibilidade brasileira estava em alta. Naturalmente, isso não impediu que casos de corrupção interna acontecessem, mas, de qualquer maneira, se nós conseguimos recuperar essa credibilidade, uma credibilidade que foi perdida ao longo dos últimos 5, 6 anos, o ideal seria que o Brasil conseguisse se comprometer com determinados padrões de comportamento internacionais que permitissem que o combate à corrupção internamente fosse um compromisso internacional. Então, esse é o primeiro ponto, né, a recuperação da credibilidade. E a segunda questão, que é a recuperação econômica. Eu não vejo outra saída, né, para a gente buscar uma recuperação econômica que não seja a busca por mais parceiros comerciais dispostos a investir e nos quais o Brasil também possa fazer investimentos. Isso é algo necessário. O Brasil não pode fazer a estratégia que o México fez, por exemplo, que foi de ficar absolutamente enclausurado num parceiro comercial. Se a gente olha o peso dos Estados Unidos para a economia mexicana, é um peso grande demais, e se a economia dos Estados Unidos oscila, a economia do México é a primeira a quebrar. Esse é um risco bastante grande que o Brasil corre. Se a gente olha para os últimos 20 anos, a gente vai perceber que o Brasil conseguiu se livrar um pouco dessa dependência de Estados Unidos e Europa, né, quando a gente fala sobre política externa, mas é necessário que nós tenhamos mais parceiros. Mais uma vez, já falaram sobre um rearranjo. Nós temos parceiros importantíssimos que estão surgindo no cenário internacional. A China já é o maior parceiro comercial do Brasil. Já falaram que é, inclusive, uma grande investidora no país. Nós temos a Índia, nós temos a Rússia, nós temos todo um campo de espaço de atuação no continente africano. Nós temos o Mercosul, que pode ser mais fortalecido, certamente novas bases, mas uma diversificação de parcerias é algo necessário para o Brasil, que, mais uma vez, se colocar todos os ovos na mesma cesta e essa cesta cair da mesa, a gente fica sem nada. Mas tem uma cesta que me parece particularmente importante e que eu acho que nós, como Brasil, damos
menos atenção do que mereceria, que é a região da Ásia-Pacífico. Como melhorar, ou qual é o caminho que o Brasil deve trilhar para conseguir se beneficiar dessa que é a região, sem dúvida nenhuma, mais dinâmica da economia internacional, a região da Ásia-Pacífico? Tentando buscar não só novos parceiros, mas identificar as futuras transformações. Há cerca de 2 semanas aqui nesse ambiente, aqui no IBMEC, nós tivemos a oportunidade de conversar com o cônsul-geral da Coreia. Existe um rearranjo na península, né, e que parece que na semana passada, por conta do shaking hands, né, do namoro, foi até Dia dos Namorados, né, que 2050, que não está longe, não. 32 anos, na velocidade do Terra 2 dos tempos atuais, isso passa muito rapidamente. 2050 é o novo grande, o expoente da economia internacional, dizem que vai ser a Coreia, exatamente por conta da fusão, exatamente por conta da península. Portanto, parceiros já existem. Existem parceiros que criam até mesmo dificuldades para produtos brasileiros. Indonésia, todos sabem, obstáculos ao frango brasileiro, a própria China, existem vários, existem até demandas junto ao OMC por conta dessa falta de entendimento em matéria comercial. Mas por que não? Ásia-Pacífico, esses novos parceiros em que o Brasil poderia ter um protagonismo mais efetivo, mais efetivo também, né? Afinal de contas, vai acontecer. A semelhança da tentativa do que houve com Cuba, né? Afinal de contas, o Brasil manteve relações bem próximas a Cuba. O Brasil mantém também uma embaixada, salvo engano, aí Tanguy, por favor, pode confirmar, também na capital da Coreia do Norte, mantém relações diplomáticas com a Coreia do Norte. Portanto, será que não é o momento de ele ser um interlocutor privilegiado para esse novo parceiro, o Ásia-Pacífico? É verdade, e até existem movimentos em Brasília de alguns parlamentares de aproximar o país da Coreia do Norte. E, curiosamente, a Folha de São Paulo publicou recentemente uma reportagem de que Fernando Collor de Mello é uma das figuras que protagonizam essa aproximação com o regime de Pyongyang. Tanguy, como nós, no Brasil, podemos nos aproximar dessa região, claro, do ponto de vista econômico e político? Seria a Aliança do Pacífico uma possibilidade? É uma das possibilidades. Só para complementar, sim, o Brasil tem embaixada em Pyongyang e em Seul. O Brasil, aliás, é um dos pouquíssimos países do mundo que tem embaixada nos 2 países. Aliás, é uma força do Brasil, né? O Brasil é um dos países que tem uma das maiores malhas de embaixadas mundo afora, competindo aí com, naturalmente, Estados Unidos muito à frente, né? A China também tem uma malha muito forte, mas a gente compete um pouco atrás de França e Reino Unido, que, convenhamos, não é pouca coisa, né? Então, quando a gente fala sobre alcance da política externa brasileira. Sim, a Aliança do Pacífico é uma possibilidade, mas eu quero puxar para um outro ponto, né? Que é necessário que a gente olhe também. Não é uma questão apenas de vontade. Então, assim, adoraria me aproximar da Coreia, acho que a Coreia pode ser o país do futuro, pode ser o país com o qual a gente vai se aproximar. O Brasil vai ter que fazer por onde, principalmente por uma questão geográfica. A gente não tem uma saída para o Pacífico, né? Nós temos uma saída para o Atlântico, e entre nós e o Pacífico tem um negócio que é a chamada Cordilheira dos Andes, que é uma parede natural, uma parede geográfica. A gente não consegue transpor isso com facilidade. Então, o que nós precisamos fazer para conseguir nos aproximar da Ásia-Pacífico? Nós precisamos de infraestrutura que nos ligue a portos pacíficos. Isso é muito curioso porque o nosso maior parceiro comercial é a China, sem uma infraestrutura adequada para exportações pelo Pacífico. Você imagina se nós tivéssemos essa capacidade. Talvez exatamente essa falta de infraestrutura explica o fato do Brasil ser um país que faz muito pouco comércio com o mundo inteiro. Aqui, enfim, tem um representante da FEComércio aqui, que certamente vão poder me corrigir, mas no ano passado o Brasil fez cerca de 340 e poucos bilhões de dólares em comércio. Isso é menos da metade do comércio que só os Estados Unidos e China fizeram entre si, o que é impressionante. Então o Brasil ele precisa fazer mais comércio, e para isso a gente precisa conseguir ter a capacidade de escoar nossa produção para a Ásia-Pacífico. Para isso nós precisamos de estradas, ferrovias, hidrovias, aeroportos, que foi uma iniciativa que foi iniciada lá no ano 2000, né? Então existe uma iniciativa que é a IRSA, na Iniciativa para a Integração da Infraestrutura aqui na América do Sul, só que ela está meio parada, ela não foi adiante. Então, se quiser
conseguir uma expansão para a Ásia-Pacífico, precisa necessariamente de obra de infraestrutura. Sem isso, não adianta nem tentar. Bom, eu dou aqui um depoimento pessoal. Eu fui passar férias recentemente no Equador e não há voos direto entre São Paulo e Quito, ou seja, duas importantes capitais sul-americanas, você precisa fazer escala. Portanto, Jorge, a integração do Brasil com os seus vizinhos ganha ainda mais importância em função do que o Tanguy colocou, ou seja, estarmos próximos do Pacífico do ponto de vista metafórico, significa integração maior de infraestrutura política e econômica com os nossos vizinhos? Eu penso que isso é o esperado. Eu concordo plenamente com o Tanguy nesse sentido, porque, afinal de contas, sem um canal mais facilitado para escoar a produção e que melhore também a produção pelo Pacífico, impossível. Impossível não. Existe hoje, mas se torna com as dificuldades, com as restrições que acontecem hoje em dia. Portanto, a aproximação entre os vizinhos latino-americanos, uma expectativa que existe desde a década de 60, até talvez antes disso, logo depois da criação da OEA, mesmo com a época da ALAU, que se pensava que se lançava um projeto quase que megalomaníaco, utópico, afinal de contas, uma zona de livre comércio entre todos os países americanos naquela época. Espero que chegue um momento, mas você sintetizou muito bem, né? Afinal de contas, o problema aqui é um problema de infraestrutura, um problema interno que ele não vai ser solucionado com um passe de mágica no plano internacional, salvo se houver uma necessidade premente de produtos exclusivamente brasileiros no mundo. Agora, o problema vai ser como escoar isso. E, nesse sentido, o resgate do Mercosul, uma aproximação com a Aliança do Pacífico, ganham mais relevância também? Ganham mais relevância, e eu imprimo aqui, e eu reconheço uma posição de caráter pessoal, né? O Mercosul sem ideologia, o Mercosul que se caracteriza exatamente como está previsto no texto de lei. Afinal de contas, eu sou da área jurídica, portanto, o que está no texto de lei? Está no texto de lei a expectativa de se criar um mercado comum. Existia no texto de lei uma expectativa que qualquer tipo de entrave, as exceções não permanecessem, então, que sejam superadas essas exceções ao livre comércio, ao mercado comum aqui dentro do bloco. Mas são expectativas que demandam o quê? Demandam uma costura não só interna, como demais parceiros. E, principalmente, no aspecto, tirando a ideologia, no aspecto político, institucional do Mercosul. É grave isso, porque nós temos um parlamento sul-americano, nós temos o Parlasul, Parlamento do Mercosul, que fica em Montevidéu. Brasil, você já escolheu seu deputado no Mercosul? Tanguy já escolheu alguma vez? O prazo era 2014. Exato, Tanguy, exatamente. O prazo 2014 não aconteceu. O Paraguai é o país que tem, né? Faz a escolha do seu deputado mercosulino, ok? Faz a escolha do seu deputado. O Brasil não tem, o prazo 2014, não houve um arranjo político para que se institucionalizasse essa medida de caráter político, não ideológico, dentro do Mercosul, que reforçaria as instituições e permitiria uma negociação mais clara sobre as finalidades do Mercosul. Teríamos, sim, representantes legítimos dentro do Mercosul. Tanguy, 27 anos de Mercosul, não? O bloco foi criado com o Tratado de Assunção em 1991. Qual é a sua avaliação sobre essas quase 3 décadas de processo de integração entre os países do Cone Sul e qual é a perspectiva para o bloco? A avaliação é que é decepcionante, né? A gente tinha um projeto muito bom nas mãos, né? Um projeto que poderia avançar muito rapidamente, mas a América do Sul ela sofre de um problema que é um excesso de otimismo, né? Um excesso de esperança, né? A gente sempre acha que o negócio vai avançar muito mais rapidamente. Eu sempre gosto de comparar com a integração europeia, que também já sofreu com isso, mas a integração da Europa ela começou no início da década de 50. E eles imaginavam que até 1970, ou seja, uma década e meia mais ou menos, eles conseguiriam fazer um mercado comum. O Mercosul, como você disse, o Tratado de Associação foi assinado em março de 1991 e a gente esperava que até dezembro de 1994 nós já teríamos um mercado comum. Ou seja, a gente imaginava que uma integração que a Europa tentou fazer, ia tentar fazer em 17 anos e que só saiu em 1992,
Durou de 1957 a 92 o processo de construção de um mercado comum na Europa. A gente achou que a gente ia fazer em 3. Então, naturalmente, só aí a gente já tem um baque, que é não dá para fazer uma integração tão rapidamente. E não é somente a expectativa que é frustrada, mas o próprio plano ele tem que mudar constantemente. Basta a gente ver que a gente tinha um projeto original no Mercosul, que era um projeto liberal, quanto mais comércio, melhor, vamos intensificar o comércio. No meio do caminho, como a gente não tem um plano claro acerca de quais são os passos do Mercosul, nós passamos a ter um projeto um pouco diferente, um projeto mais político, de integração política, aproximação política, né, de conversar sobre temas mais internacionais, e a gente vive agora um momento, com o Temer e o Macri, né, à frente dos seus países, em que a gente volta a ter uma perspectiva liberal. O problema são as constantes mudanças de planos. É como se a gente estivesse olhando um aplicativo que vê o trânsito o tempo todo, ele mudasse o caminho para o qual a gente está indo. E até hoje a gente não sabe exatamente aonde que o Mercosul quer chegar. E a Unasul, quer dizer, um projeto de integração que ia além da questão Mercosul, que era uma menina dos olhos do governo Lula e também não deu os resultados esperados. Qual é a tua avaliação desse processo que o PT e que o governo Lula procurou imprimir e que buscava, basicamente, ampliar a integração na América do Sul? A minha avaliação, Jaime, é que ela veio carregada de ideologia. Afinal de contas, o Unasul, parece-me que ela é herdeira de uma tentativa de bloco que foi a ALBA, né, que seria um contraponto à ALCA, que também foi praticamente um natimorto, a ALCA, por conta das dificuldades de negociação, ou mesmo da copresidência Brasil e Estados Unidos, naufragou completamente o projeto ALCA, e esse contraponto com o ALBA, e veio o Unasul, é o aspecto da ideologia que eu comentei agora há pouco. Claro, com uma leitura absolutamente pessoal. A expectativa é que o mecanismo de integração funcionasse exatamente para que ele veio, ou seja, institucionalmente, aproximação, não só política, econômica, regional, entre os irmãos latino-americanos, de tal maneira a criar laços e fazer com que a região saia dessa posição coadjuvante na ordem internacional. Efetivamente, nós estamos na periferia do mundo, e numa periferia extremamente otimista. É curioso ser assim. Não, sem dúvida. E a tua menção à ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, um projeto que eu me recordo teve o ápice da sua negociação no governo George W. Bush, no início dos anos 2000, e realmente não prosperou. Mas eu queria também aproveitar a tua menção à ALCA para a gente introduzir um tema fundamental que, embora a gente discuta Ásia-Pacífico, a gente discuta América Latina, nós estamos ainda numa área de influência do grande vizinho ao norte. Qual é a avaliação que você, Tanguy, faz hoje do estágio das relações Brasil-Estados Unidos no governo Trump e também de um ponto de vista, digamos, mais macro, mais histórico? Qual é o nosso destino em relação aos caminhos dos Estados Unidos? Eu acho que o Trump nem lembra do Brasil. Eu acho que o Trump tem dificuldade de lembrar que, assim, o que é Brasil, qual é o papel que o Brasil pode exercer. O que é uma pena, porque a gente viu ao longo das últimas décadas o Brasil ganhar muita importância diante dos Estados Unidos, né? Quando a gente pensa, olhando para os Estados Unidos, né, a gente vê o governo do Bill Clinton dando uma atenção bastante grande ao Brasil, aliás, com uma relação pessoal muito próxima entre o Bill Clinton e o Fernando Henrique Cardoso. No governo seguinte, que a gente tinha tudo para dar errado, né? Você imagina um republicano do Texas coexistindo, né, na sua presidência com um trabalhista brasileiro, e ao final do governo os dois diziam que eram amigos. Eu confesso que eu adoraria ouvir uma conversa entre os dois, deve ter sido muito divertido. E o que acontece posteriormente é que a gente simplesmente não tem diálogo pelo fato de que nós temos um governo Temer que não faz política externa. O Brasil abriu mão de fazer política externa. Me parece claramente que quando a gente fala sobre política externa, o governo Temer tenta não assumir riscos, então ele faz uma proposta meio bastante conservadora em termos de política externa, de não se arriscar muito, que é um pedido de entrar na OCDE, como se eu estou tentando alguma coisa, veja bem, né, eu não estou completamente parado, mas absolutamente nada em termos de resultados. E nós temos um governo Trump que não está olhando para a América Latina. Quando ele fala sobre a América Latina, ele está falando sobre os imigrantes que vêm do México, né, sobre as gangues que vêm da Guatemala, né, sobre o risco que existe na Nicarágua, mas, inclusive, nós tivemos representantes dos Estados Unidos que vieram para a América do Sul e não passaram pelo Brasil, que é muito curioso, né? Então, você tem representantes dos Estados Unidos que vêm para cá e passam por Chile, Argentina, Colômbia,
E eu imagino que ele tenha voltado para casa pensando, será que eu esqueci de alguém? Mas eu acho que não. E voltou para casa. Então, nesse momento, não existe perspectiva de uma relação entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente tem que esperar as eleições aqui no Brasil e ver se o governo Trump vai ter algum tipo de disposição de se aproximar de um novo presidente, quem quer que seja ele. Agora, as relações com os Estados Unidos, qual é o peso que você atribui a elas nesse rearranjo internacional e tendo em mente a questão da Ásia-Pacífico, naturalmente os Estados Unidos como um protagonista, afinal, um país também voltado para o Pacífico? Enorme, enorme. Deveria ter uma importância muito grande. Deveria ter uma importância muito grande, na verdade, para o Brasil. O fato de nós termos um novo eixo, né, que envolve principalmente o Pacífico, que envolve a China, que envolve, né, uma multiplicidade de novos atores, não deveria, em hipótese alguma, diminuir o tamanho da importância dos Estados Unidos. A gente tem muita perspectiva de pensar no mundo pós-americano. Né? Aliás, esse é um termo que foi muito utilizado na década de 90, né, o mundo pós-americano. Não tem mundo pós-americano nenhum. Existe um mundo, na verdade, que é americano, chinês, indiano, africano. Né? O que mudou é que os Estados Unidos não estão mais sozinhos como os grandes protagonistas do cenário internacional. Agora, imaginar que os Estados Unidos possam perder importância ainda mais para o Brasil é uma ingenuidade. Então, o que o Brasil deveria fazer é manter a importância que a gente deu ao longo das últimas décadas para os Estados Unidos, ao mesmo tempo que nós olhamos para alguns outros parceiros que são absolutamente fundamentais. Aliás, o Brasil é um dos países que poderia se dar ao luxo de ter excelentes relações ao mesmo tempo com os Estados Unidos e China. E o Brasil, o que ele está fazendo nesse momento é simplesmente abrir mão de ter relações importantes com os dois países. Bom, em tese, o Brasil poderia se candidatar até a sediar o encontro do Dia dos Namorados entre Kim Jong-un e o Donald Trump, porque, assim como Singapura, o Brasil tem embaixada dos Estados Unidos e representação norte-coreana aqui, que é um dos elementos que levou Singapura a vencer a disputa por sediar esse encontro tão relevante. Jorge, America First é uma ameaça para o Brasil? Não, desde que a América seja inclusive central e do sul, de forma alguma, né? Mas America First trumpiana. Sim, claro, né? Não vejo ameaça, vejo busca de oportunidade para o Brasil, mas bem lembrado, como o Tanguy também disse, reafirmo isso, nós somos a periferia, qual o interesse, qual o conhecimento que existe sobre as potencialidades ou possibilidades que se tem em fazer negócios aqui com o Brasil. O Brasil teve que ceder, agora há pouco você mencionou Singapura, né? Acho que é da semana passada isso, o Brasil acabou de suspender o entendimento que tinha sobre Singapura como um paraíso fiscal. Portanto, aqueles que têm um protagonismo em determinadas áreas, o Brasil tem que mostrar afinidade, tem que mostrar aproximação, né? E a possibilidade, acho que você gostaria de mencionar, a questão do aço. Afinal de contas, né, quando alguns poucos meses, algumas semanas atrás, a questão do aço foi trazida, que o Brasil teve a possibilidade de se manter aço e o alumínio, né? Essa é uma possibilidade que o Brasil teve que manter, tem que manter, melhor dizendo, né? E fazer com que aproveite novos campos abertos exatamente pelo bloqueio aço e alumínio que os Estados Unidos impuserem a outros países. BRICS. Qual é o peso que o Brasil deve colocar no investimento de desenvolver relações com o bloco e com o próprio bloco em si? Até em que medida interessa ao Brasil que BRICS deixe de ser apenas uma associação entre grandes países e passe a ser algo mais institucional, que não é o caso hoje? O Brasil tirou a sorte grande. Tá? O Brasil ele conseguiu estar desde o início num bloco que envolve a segunda maior economia do mundo, e quando eu digo segunda maior economia do mundo, se a gente quiser levar em consideração o PIB nominal. Se a gente falar sobre paridade de poder de compra, já é a maior economia do mundo, que é a China. Um outro país, que é um dos países que mais cresce no mundo atualmente, é quem está levando o crescimento dos BRICS nas costas, que é a Índia, que é impressionante. E a gente está falando sobre um outro país ainda, que é a Rússia, que passa por um rearranjo internacional que dá uma força que talvez a Rússia não via desde a União Soviética. O país que atualmente é o grande vencedor da guerra da Síria, é um dos países mais influentes no Oriente Médio, é um dos países que projeta força para o leste europeu, é um país importantíssimo para o sul da Ásia, um dos grandes produtores de energia e cedia a Copa do Mundo. Né? Então, se junta isso aí tudo, eu acho que dá uma demonstração de que o Brasil estar no meio desses países é a sorte grande. O Brasil tinha que
dar um foco maior. Vocês devem ter achado que eu esqueci da África do Sul. Não esqueci da África do Sul, que na verdade a África do Sul não encaixa muito bem. A África do Sul entrou porque a China pediu. Era meio que a minha cota, deixa entrar aqui e tudo, mas a África do Sul talvez ela não encaixe muito bem na proposta do que são os BRICS. Então o Brasil ele deveria investir nos dois. Tanto ter uma relação bilateral com cada um desses países, que é absolutamente fundamental se a gente pensa num país que precisa de uma diversificação de parcerias, então os BRICS são fundamentais nesse sentido, e ter laços institucionais com os BRICS também é importante porque a gente poderia se beneficiar de fundos criados com recursos chineses e indianos. Russo talvez não, porque o forte da Rússia nesse momento não é grana, mas quando a gente fala sobre recursos chineses e indianos para infraestrutura, por exemplo, os BRICS teriam condições de ceder. Ainda falando em jogo de grandes atores, Jorge, durante muito tempo, com diferentes ênfases, governos brasileiros sonharam com a cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Qual a importância disso para o país? Tem que ser efetivamente algo que os governos busquem, como buscou o governo Lula, numa maior intensidade, ou mesmo o governo Fernando Henrique Cardoso, com uma intensidade, digamos, mais amena? É bem lembrado por você, porque essa agenda, vamos assim dizer, ter o assento, ter a cadeira cativa no Conselho de Segurança da ONU, tem sua representatividade política, indiscutivelmente. Econômica tem seus reflexos, mas política. E conseguir essa cadeira dependeria, é claro, de um rearranjo dentro da própria instituição. Portanto, eu não resumo aqui a resposta ao Brasil conseguir o seu assento permanente no Conselho de Segurança, mas sim a uma reformulação, um remodelamento daquilo que é o Conselho de Segurança da ONU, porque, afinal de contas, os 5 membros, embora tenham, claro, tremenda influência política, também econômica, militar, ainda na ordem internacional, a ordem internacional se esvazia, seguindo essa coerência que eu coloquei agora há pouco, algumas perguntas agora há pouco, em que existem novos valores que devem ser trazidos, que devem ser impressos para que a ordem internacional ela não siga com o mesmo modelo que vem há tanto tempo aí. Essa eu vejo como uma saída, não só de criar um novo rearranjo dentro do Conselho de Segurança, mas o Brasil assumir um papel de fato diferenciado. Mas, Tanguy, ainda na esteira dessa questão, esperar uma reforma do Conselho de Segurança da ONU é mais ou menos como imaginar a Islândia ganhar a Copa do Mundo? Olha. Sendo que eu corro o risco de queimar a língua, né? Eu acho que é pior porque a Islândia, pelo menos, está na Copa do Mundo. Essa reforma não vai acontecer. Isso é importante que deixe claro. Eu confesso que eu não tenho certeza se o Brasil sabe disso, ou se o Brasil, em algum momento, sonhou, né, aquele sonho gostoso, né, que você acorda de manhã feliz, que isso poderia acontecer. Acredito que é possível que em algum momento o Brasil realmente tenha sonhado com isso de maneira mais clara, mas essa reforma não vai acontecer. Mas como o professor Niarad falou, talvez a ideia não seja exatamente que a reforma ocorra, mas sim marcar posição. O Brasil ele precisa mostrar que ele está ali, que ele pode ser relevante, que ele pode assumir responsabilidades. O que o Brasil está pedindo é para assumir responsabilidade. Agora, por que não vai acontecer? O motivo é muito simples. Para acontecer uma reforma como essa, os 5 permanentes do Conselho de Segurança têm que aquecer. Talvez nem votar a favor, mas pelo menos não votar. Agora, qualquer tipo de reforma como essa enfraquece o seu próprio poder. Não existe no interesse dos 5 permanentes que esses permanentes passam a ser 10. E a própria ONU não vê isso com bons olhos. Atualmente você tem 5 permanentes, ou seja, são 5 estados que podem travar a agenda. Você imagina, se você dobra essa quantidade de estados, você passa para 10 estados com poder de veto, a chance estatística de qualquer tipo de questão ser vetada é muito maior. Então, eu não acredito, sinceramente, que qualquer tipo de reforma vai acontecer tão cedo, a não ser que alguma grande catástrofe aconteça. Mas a posição brasileira é de marcar posição, é de se mostrar presente, é de mostrar como um país viável. Agora, o Brasil tem que fazer por onde? O Brasil pleiteava isso no momento no qual tinha um protagonismo maior, e o Brasil, nos últimos anos, pelo menos, abriu mão desse protagonismo. Um outro aspecto importante, que eu imagino que não possamos deixar de lado, Jorge, é a questão, ou as questões, melhor dizendo, relacionadas à defesa. Questões como terrorismo, questões como problemas de fronteira, segurança, crime organizado, narcotráfico. Em que medida a política externa pode e deve contribuir para o enfrentamento desses temas?
no aspecto jurídico, política externa, mediante a celebração de acordos, ou, pelo menos, assumir acordos internacionais, convênios internacionais que facilitem a tramitação jurídica daqueles que cometem esses ilícitos transfronteiriços. Existe aqui algo absolutamente utópico, mas existe, sim, até mesmo no âmbito do Mercosul, uma proposta para a criação de um braço penal, um tribunal penal do Mercosul para crimes transfronteiriços. Foi para frente? Não. Esse projeto já... Estamos em 2018, já há 7 anos foi protocolado na Secretaria Administrativa do Mercosul. E alguém tem notícia que aconteceu? Que esse tribunal com características, com uma competência penal, ou seja, para apontar ilicitude criminal, né, no âmbito do Mercosul, nos crimes transfronteiriços, não aconteceu até hoje. Porém, uma das maneiras que eu identifico é exatamente essa, colocar em termos jurídicos essa responsabilidade de tal maneira que órgãos, tanto internos quanto na competência internacional, eles assumam a competência para tratar dessa matéria. Agora, os outros aspectos relacionados à própria defesa, segurança, existem vários estudos que relatam isso, né, como medidas que partem muito mais internamente, né, de infraestrutura interna, que venham a bloquear situações como essa. Mas o que eu quero colocar em síntese? O mecanismo jurídico, ele talvez sirva também como uma sinalização de que o Brasil tem claramente mecanismos de interesse para que isso venha acontecer. Exemplo do Mercosul, mas que não está concluído há 7 anos em tramitação na Secretaria Administrativa do Mercosul. Eu digo isso porque a OAB, que recebeu o convite, agradeceu ao nosso presidente Marcos da Costa por estar aqui, ele foi um dos proponentes desse projeto dentro do Mercosul. Há 7 anos, com o Roberto Delmanto, que está lá na TV Cultura, ele que levou, e até hoje esse projeto não foi encampado. Quer dizer, ouvindo vocês dois, eu chego à conclusão que a esquizofrenia marca um pouco aqui o Mercosul, porque em alguns aspectos, como você bem mencionou, uma pressa gigantesca para criar mecanismos de integração e, de outro lado, uma morosidade incrível para aplicar algumas medidas, mas talvez faça parte... a esquizofrenia faça parte das nossas vidas e de algumas decisões. Mas eu queria ouvir também você, Tanguy, sobre esse tema da defesa, lembrando agora que 2 aspectos importantes do noticiário vieram de um país, só para ilustrar como pano de fundo a questão da Colômbia. De um lado, agora, com as eleições presidenciais, as primeiras depois do acordo de paz com as Farc, de 2016, portanto, o tema narcotráfico, narcoguerrilha. E o outro aspecto, a Colômbia, em maio, foi aceita como parceira global da OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, primeiro país da América Latina a ter esse tipo de relacionamento mais estreito com o bloco militar liderado por Washington. Qual é a tua leitura sobre esse tema da defesa e narcotráfico, terrorismo e outras ameaças sobre o Brasil? Mais uma vez eu vou começar de trás para frente, né, sobre a Colômbia como parceiro global. Muita gente fala, a Colômbia entrou na OTAN. Cuidado, não entrou na OTAN, ela entrou como parceiro global, e esse é um status que é ostentado também em países como Afeganistão, Iraque, Paquistão, enfim, você tem alguns outros países que estão nessa categoria, que não é mais do que uma cooperação estreitada, né, a gente pode colocar assim. Sobre o papel da política externa para falar sobre defesa é algo que é fundamental e deveria haver um investimento maior, né, das forças da política externa nisso. E só para deixar claro, deve ter gente na plateia que está me ouvindo à distância falando assim, pô, mas esse cara quer que o Brasil, né, a política externa brasileira atue em tudo quanto é lugar. O Brasil tem um corpo diplomático muito bem preparado, né? A gente tem matéria-prima para isso, a gente tem gente para fazer isso. O que falta, na verdade, é a implementação. E quando a gente fala sobre essa questão da política externa sendo um agente de combate, por exemplo, ao narcotráfico, eu quero lembrar que o Brasil, assim como outros países latino-americanos, tem uma característica histórica de ocupação do território, que é a do litoral. Quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, a gente percebe que a região sudeste é a mais importante, né, politicamente, economicamente, demograficamente, e nós temos a faixa litorânea, então o Nordeste, a região Sul, e a região mais interiorana, ela costuma ter uma demografia menor e a gente costuma ter uma atenção menor a ela. Isso não é um traço somente do Brasil, todos os países latino-americanos têm isso, o que significa que o miolo do continente ele é basicamente vazio. A gente não tem grande monitoramento. Basta a gente ver que o Brasil, por exemplo, ele tem cerca de
10 ou 12 mil quilômetros de fronteira. E outro dia eu estava vendo um dado que o Brasil tem pouco mais de 5 mil policiais rodoviários federais para monitorar isso tudo, que é impossível, não há monitoramento possível. Como é que você faz o monitoramento disso? Com parcerias com os outros países da região, que é exatamente de onde passam as drogas. É importante notar que o Brasil não é um grande produtor de drogas, as drogas normalmente vêm através da fronteira brasileira, principalmente a fronteira com Paraguai, Bolívia e Colômbia. Portanto, uma parceria do Brasil com esses países para o monitoramento conjunto de fronteiras é algo necessário. Só uma atenção, mais uma vez, não é uma questão apenas de vontade. Às vezes não é possível fazer isso por falta de interesse político. Como é que você vai levar mais militares para a fronteira, até porque isso não traz uma visibilidade muito grande, isso não traz dividendos políticos para quem leva esses militares ou policiais para a região de fronteira, mas é somente por meio de arranjo político que a gente consegue fazer um monitoramento dos dois lados da fronteira. Fazer um monitoramento só do lado de cá é absolutamente inócuo. E esse tema de fronteira, Jorge, traz inevitavelmente o tema da Venezuela. Como lidar com a crise humanitária e como lidar com o tema da Venezuela também no plano político sobre o futuro do governo Maduro? Qual é o papel que o Brasil deve ter nessa crise do país vizinho? É uma questão humanitária, desculpa a redundância, mas eu não consigo me furtar, não consigo fazer uma análise sem colocar aqui como principal item aquele que vai pesar numa análise é a questão humanitária. Evidente, já que a gente está aqui no palco das relações internacionais, como o Brasil deve atuar em relação ao seu vizinho? Poderia dizer que o Brasil tem que bloquear a fronteira, não pode deixar que isso é problema da Venezuela, como que fica Roraima, como que fica o Estado, tanto que a governadora de Roraima, alguns meses atrás, né, questionou, colocou essa situação, o STF também se pronunciou. Agora, antes disso, e sem pieguice alguma, não estou aqui sendo de forma alguma piegas, aqui é a questão humanitária, porque ela transborda, ela não tem o limite mais da fronteira. Afinal de contas, são vidas humanas que estão lá e que deveria ser uma responsabilidade coletiva. Estou falando de maneira absolutamente, não sei, inocente, naiva, estou sendo muito ingênuo dentro disso, mas, se for diferente, qual vai ser o custo? O custo é de vidas humanas. Portanto, a minha posição absolutamente é essa. Qualquer que seja o governo, a sua ideologia, a sua maneira de encarar essa contingência deveria assumir o custo não só pecuniário, o custo mesmo, de quanto que custa isso para o Tesouro, porque são vidas humanas. Bom, e lembrando que somos um país de imigrantes, né? Basta ver os 3 sobrenomes envolvidos aqui nesse painel aqui. Tanguy, qual é a tua leitura sobre o tema venezuelano? Ou seja, qual a política que o Brasil deve aplicar em relação ao regime Maduro? Para falar sobre isso, eu tenho que fazer uma crítica, na verdade, à forma pela qual o Brasil conduz suas relações com seus vizinhos, que é uma política de ou você é muito meu amigo, ou você é um total desconhecido para mim. Quando a gente fala sobre a Venezuela, isso fica muito claro, né? A gente teve durante um determinado período o Brasil com uma relação de extrema amizade com o governo venezuelano, muitas vezes, inclusive, se furtando de fazer determinadas críticas que eram necessárias em determinados momentos, e a posição brasileira atual é de simplesmente ignorar tudo o que acontece lá, se fechar e criticar e isolar o governo do Maduro. O Brasil ele tem que lembrar sempre sobre uma ética das responsabilidades. O Brasil é a grande potência regional. O Brasil é o grande país da região. O Brasil é um país que tem fronteira com 9 vizinhos. O Brasil tem uma fronteira enorme. O Brasil é uma grande referência econômica. Isso é importante que a gente diga. O Brasil às vezes esquece disso, mas nós somos para Venezuela, Colômbia, Bolívia, Equador, mais ou menos o que os Estados Unidos são para a gente, guardadas as devidas proporções. Nós somos uma referência econômica para eles, uma referência cultural, uma referência política. A partir do momento que o Brasil se coloca numa posição de não se aproximar, mesmo que seja para resolver um impasse político, o Brasil, no final dos contos, está, de uma certa maneira, ajudando, inclusive, a intensificar a crise no país venezuelano. Bom, infelizmente chegamos ao final, mas antes de a gente encerrar, eu queria ouvir de vocês dois algo que é muito caro ao canal Brasil, que é o debate e a definição de quem somos nós, a identidade nossa no Brasil. Quem somos nós, Jorge? Quem é o Brasil? No palco internacional? Em todos.
O Brasil eu escolho no palco internacional, porque em todos a gente não tem condição, eu não teria condição aqui de expressar essa análise tão ampla, mas no palco internacional, com as minhas limitações, eu vejo que o Brasil, no palco internacional, ainda é um desconhecido. E o palco internacional também é algo desconhecido para o Brasil. Tanguy, por favor. Eu diria que o Brasil é um país, uma potência média com oportunidades desperdiçadas. O Brasil poderia ser muito maior do que é. Eu vou discordar um pouquinho do professor Niarad, nós não somos conhecidos. O Brasil, aliás, é bastante conhecido e é muito bem visto de forma original, né? Então, sem qualquer tipo de apresentação, o Brasil já é naturalmente bem visto. Acho que às vezes a gente esquece o potencial que a cultura brasileira tem, que o potencial de projeção da imagem, da marca brasileira. Só que, infelizmente, o Brasil é um país que não consegue se vender, o Brasil é um país que não consegue se abrir. Então, o Brasil talvez seja a potência média das oportunidades perdidas. Jaime, tem o direito à réplica? Por favor. Falamos a mesma coisa, Tanguy. É um desconhecido porque não consegue expressar para o mundo aquilo tudo que pode. Bom, senhores, foi um privilégio poder ouvi-los. Aprendi demais aqui durante essa nossa conversa. Quero agradecer em nome do canal Brasil, do IBMEC São Paulo e da FEComércio São Paulo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.